Os 2 primeiros capítulos de Gênesis revelam várias verdades sobre a criação do mundo. Então, se prepare aí, porque depois desse vídeo você vai estar lendo os 2 primeiros capítulos de Gênesis com um olhar totalmente novo e melhor. Bora lá! Olá, eu sou a Anália Gaspi. Primeira coisa é que para que você possa fazer uma boa leitura de Gênesis, você tem que entender que para ler a Bíblia, você tem que estar atento a diversos aspectos. Dentre eles, a linguagem de que aquele livro foi escrita. Por exemplo, a gente não lê uma poesia da mesma forma que a gente lê um livro de histórias. Certo? Por quê? Porque a linguagem da poesia é totalmente diferente da linguagem do livro de história. Então a forma de interpretar muda, certo? Da mesma forma que a gente não lê um livro de poesia, da mesma forma que a gente lê um livro de histórias, a gente não vai ler um livro ou uma passagem bíblica da mesma forma que outra. Porque cada uma tem a sua linguagem. E o livro de Gênesis, ele usa uma linguagem solene para descrever para nós, foi Deus quem criou tudo o que existe. A palavra Gênesis, ela vem do grego e ela quer dizer origem, nascimento, criação, princípio. Então ela tem dentro desse significado, o livro de Gênesis, ele vem contar pra gente o princípio da história humana. Ou seja, como eu, você e como toda a natureza foi criada. E o livro de Gênesis, gente, ele tem um caráter histórico, porque a criação do mundo, ela de fato aconteceu na história. Então, foi dentro da história que o mundo foi criado, né? A natureza como um todo ela foi criada, Adão e Eva foram criados e de Adão e Eva viemos nós, né? O livro de Gênesis só não conta os detalhes de onde e como foram criados, né? Tudo isso aí já entra uma questão da ciência mesmo, para explicar isso pra gente. A semana de 6 dias de trabalho, ela é simbólica. É uma maneira simbólica de dizer que foi Deus quem criou o mundo, porque não foi exatamente dentro de uma semana de 6 dias que o mundo foi criado. Então, recapitulando, o livro ele tem caráter histórico, porque a criação aconteceu dentro da história, só não conta pra gente onde e como, certo? Isso é assunto da ciência. Para ilustrar a criação do mundo, foi feita a semana de 6 dias, né? De trabalho e o 7º dia de descanso, que é uma história simbólica. Conhecer as verdades que estão que a passagem da criação do mundo nos revela, responde para a gente perguntas fundamentais da nossa existência, como de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha origem, qual o meu fim, de onde vem e de onde vai tudo o que existe ao meu redor. São perguntas que com certeza você já se fez em algum momento, certo? E as respostas para essas questões, elas são decisivas de fato para dar sentido e orientação para a nossa vida e para a nossa forma de agir. Concorda comigo? Agora, se tem um lugar a gente acredita que a gente tem a possibilidade de ir um dia, é para o purgatório. Mas você conhece de fato essa realidade? Então, se não conhece ou tem dificuldade sobre essa realidade, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um e-book que te conta tudo o que você precisa saber sobre essa realidade do purgatório. Lá tem passagens bíblicas que fazem referência ao purgatório, uma explicação, uma linguagem clara e simples,
né? Para ficar fácil de você entender essa realidade do purgatório. E então tem todo um conteúdo muito rico e simples de entender, que vai te ajudar a entender melhor a realidade do purgatório. Então, se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição do vídeo, hein? Agora, voltando aqui ao vídeo, né? Para que a gente possa dar mais sentido e orientação à nossa vida, vamos então conhecer as verdades que o relato da criação nos revela. Tudo deve a existência ao Criador. Uma das primeiras verdades que a narração de Gênesis revela, o texto inteiro vai falar disso, né? É a questão de que tudo que existe, a natureza, o ser humano, enfim, tudo que existe tem a sua existência a partir da palavra de Deus. Porque a gente vê lá nos 2 primeiros capítulos de Gênesis inteiro, né? Deus chamando à existência todas as coisas. Isso mostra pra gente que tudo tem origem a partir da palavra de Deus. Certo, mas aí fica a pergunta, né? De onde é que Deus tirou tudo o que existe? Deus cria do nada. E para criar o mundo, Deus não precisou de nada que já existisse antes para servir de matéria. Deus também não precisou de ajuda de ninguém para criar o mundo. E a criação, ela também não é como se fosse uma parte de Deus, né? Como se fosse uma parte daquilo que Deus é. Não é nada disso. Deus cria tudo livremente do nada, do absoluto zero. Isso a gente vê no livro de Gênesis, onde fala lá que antes da criação a terra estava vazia e vaga. Isso mostra pra gente, isso revela pra gente, né? Que a criação, ela saiu do absoluto zero mesmo, do nada. E isso pra gente é uma fonte de esperança. Porque se nosso Deus, ele é capaz de criar tudo que existe do nada, então ele pode tudo. Tudo ele pode fazer. Ele pode dar vida à alma daqueles que são pecadores. Ele pode dar vida ao corpo lá na ressurreição final, no fim dos tempos, né? Então Deus pode tudo. Então coloca nas mãos de Deus tudo o que você precisa. Porque se for para colaborar para a sua salvação, que é o que Deus quer, ele vai te dar. E Deus, ele não simplesmente cria do nada de forma aleatória, né? Mas ele cria o mundo ordenado e bom. Deus cria o mundo ordenado e bom. Deus, ele criou o mundo de forma ordenada, né? Porque ele cria com sabedoria. Então, tudo na criação, ela tem uma ordem. Você pode observar que na natureza, cada coisa está no seu devido lugar e cumprindo a sua função. E isso a gente vê muito claro quando, no livro de Gênesis, quando Deus criou os luzeiros para separar o dia e a noite, né? A gente vê lá o sol e a lua no seu devido lugar, cumprindo seu devido papel. O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E é assim que é tudo na natureza, né? Cada coisa no seu devido lugar, cumprindo a sua função. E a criação também, ela participa da bondade de Deus, né? Porque quem criou tudo foi Deus. E das mãos de Deus só saem coisas perfeitas, porque Deus é bom. E isso a gente vê em diversas passagens de Gênesis, quando Deus fala que tudo era bom na criação. Aí a gente vê essa perfeição na criação de Deus. E Deus, ele fez a criação destinada ao ser humano, a nós, seres humanos, né? Fez a criação destinada para mim e para você, como se fosse uma herança, de fato, que Deus nos concede, né? E isso a gente vê muito claro naquela passagem de Gênesis, onde Deus coloca a criação dele sob o domínio do homem.
onde ele fala que é para dominar sobre os animais e assim segue, né? E é daí que vem o cuidado que nós, seres humanos, temos que ter com a criação, né? Com toda a natureza que Deus criou, porque ela é obra de Deus. Como é que a gente não vai cuidar da obra de Deus que Deus colocou na nossa mão, né? Então a gente tem que ter todo o zelo, todo o cuidado com a criação de Deus. E Deus não criou só por criar, né? Ele criou tudo com sabedoria e com amor por nós. Mas antes de eu te contar a próxima verdade da criação, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse vídeo aqui já está servindo de aprendizado para você? Você já está aprendendo com esse vídeo? Se já estiver aprendendo, já deixa aí o seu like, hein? E se for novo aqui no canal, te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui sempre tem vídeo que vai te ajudar a conhecer a Igreja Católica a cada vez mais e assim aprender a amar ela. Deus cria por sabedoria e por amor. A criação, ela não tem uma origem aleatória qualquer aí, mas ela vem da sabedoria de Deus. Como diz o próprio livro da sabedoria, né? Tem uma passagem lá que fala que a sabedoria estava lá quando Deus criou o mundo. Isso mostra pra gente que o mundo ele foi criado pela sabedoria de Deus. E Deus, ao criar a gente, ele quis que nós participássemos daquilo que ele é, de fato. Isso a passagem tem uma passagem lá em Gênesis que fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como é que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Isso quer dizer que só o ser humano ele é capaz de conhecer e amar o Criador, né? E participar da vida dele. O que isso significa, né? É só você pensar o seguinte: pensa naqueles trabalhos de escola, onde o professor ele dá o conteúdo para o aluno, ele explica como é que tem que ser feito esse trabalho. Aí, com o conhecimento que o professor passa para o aluno, ele vai lá e faz o trabalho de escola, certo? E é da mesma forma com o conhecimento que a gente recebe de Deus, que se revela a nós. E por amor a Ele, nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, certo? Entendeu agora? E na criação a gente vê que existe uma certa hierarquia, né? Das coisas criadas. A hierarquia das criaturas. No relato da criação, a gente vê que tudo tem uma hierarquia. Pode perceber, se você for lá ler no livro de Gênesis, as coisas elas são criadas das coisas menos perfeitas para as mais perfeitas. Para coroar toda a criação, Deus cria o ser humano, que é a obra-prima da criação. Isso quer dizer que eu e você somos a obra-prima da criação de Deus. Olha só quanta dignidade a gente não tem, né? Isso a gente vê lá em Gênesis, que na criação, a única criatura que é criada à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Tamanha dignidade a gente não tem, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas além dessa hierarquia que existe na criação, a gente vê também que Deus quis que existisse uma certa independência mútua na criação. A interdependência das criaturas é querida por Deus. Tudo na natureza tem uma dependência mútua uma das outras, né? Como por exemplo, nós seres humanos, né? A gente depende uns dos outros, né, para fazer alguma coisa ou para crescer, né? O sol, a lua, ela depende da luz do sol para brilhar e assim segue. Na criação, pode observar que tudo tem uma dependência mútua, uma coisa sempre depende da outra. E Deus quis que fosse assim, como a gente vê lá em Gênesis, onde Deus dá os frutos da natureza como alimento para o ser humano. Então o ser humano ele depende dos frutos que a natureza dá
para que ele possa se alimentar e se sustentar, né? Então aí a gente já vê uma certa dependência do ser humano com a criação. E assim, e isso revela pra gente essa dependência mútua que existe na criação. E Deus, depois de criar o mundo, ele não simplesmente abandonou a criação, que ele continua a sustentar a criação dele. Deus mantém e sustenta a criação. Então Deus, como eu disse, né? Depois de ter criado o mundo, ele continua sustentando a sua criação. E ele vai guiando essa sua criação para a meta final que ela tem. Que meta é essa? A união com ele. E isso mostra muito claramente na parte de Gênesis, que mostra também a parte onde Deus dá como alimento os frutos da terra. O alimento serve de sustento para o ser humano. Assim a gente vê como Deus continua sempre dando sustento à sua criação, para que ela continue existindo, certo? E por ele sustentar a criação, a gente vê que ele está acima dela. Ele vai além da criação. Deus vai além da criação e está presente nela. Olha, gente, Deus, ele é infinitamente maior do que aquilo que ele cria. Ele está muito além da sua criação. Ele é maior do que tudo o que existe. Em Gênesis, a gente vê, durante todo o primeiro capítulo de Gênesis, Deus chamando tudo à existência. Então, só por isso a gente vê que Deus ele está acima da criação mesmo, né? Porque ele não poderia estar abaixo de uma coisa que ele mesmo está criando. Isso não faria sentido, certo? Então, Deus ele está acima da criação. E Deus, por ser o Criador, ele quis estar presente na criatura. A gente vê lá no primeiro capítulo, no primeiro capítulo de Gênesis, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, certo? E é nesse homem, feito à imagem e semelhança de Deus, que ele quis habitar no trono do coração humano, né? Então, por isso é que a gente tem que reservar esse espaço no nosso coração para Deus. Retirar todo o pecado, tudo que é humano, tudo que é mundano, para que Deus tenha espaço no nosso coração. Porque nós fomos criados para Ele. E isso não é tudo não, viu, pessoal? Comecinho do segundo capítulo de Gênesis, ele conta sobre o sábado, né? Que tem muito a nos ensinar também. O sábado. O término da criação ali no sábado nos revela também muitas verdades sobre a criação. Uma delas é que na criação Deus colocou leis e fundamentos estáveis. E isso a gente vê de uma maneira implícita ali quando o livro de Gênesis fala que Deus concluiu a criação. Quem conclui alguma coisa, alguma criação, alguma invenção, coloca leis ali, fundamentos, né? Uma forma de funcionar. Não é diferente com a criação. A criação de Deus, ela tem leis e fundamentos. E esses leis, esses fundamentos, eles são estáveis. E isso para nós é sinal de fidelidade da aliança de Deus conosco, né? Porque se a criação tem leis e fundamentos estáveis, significa que Deus não muda. Então ele é sempre fiel à sua aliança. E o ser humano, eu e você, devemos respeitar essa lei que Deus colocou, essas leis, esses fundamentos que Deus colocou na criação, certo? É a nossa parte nessa aliança, né? Outra verdade é que a criação ela está em função do sábado. Isso quer dizer, a adoração ela está inscrita na ordem da criação, ela tem prioridade na nossa vida. E isso fica expresso quando Deus ele santifica o sábado. Mas para nós surge então um novo dia, que é o dia da ressurreição de Cristo. No sábado, Deus termina a primeira criação, mas no domingo, que é a ressurreição, que a gente chama também de 8º dia, inicia-se a nova criação, que é o ponto alto da primeira criação, que é onde Cristo refaz tudo aquilo que o pecado original
desmanchou. E agora que você aprendeu tudo isso sobre a criação de Deus, compartilha esse vídeo com todo mundo, manda aí para geral, para mais pessoas aprenderem sobre essas verdades que a criação possui, que Gênesis revela para nós. Não se esqueça do e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você tem muito a aprender sobre a realidade do purgatório com esse e-book, tá? E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo aqui, ele responde uma pergunta bem simples. Será que o Jardim do Éden, que fala lá em Gênesis, realmente existiu? Descobre aqui nesse vídeo. E eu te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima!